No vídeo de hoje, você vai conhecer 6 relatos assustadores que aconteceram em fazendas isoladas, estradas de terra esquecidas e lugares onde o silêncio parece esconder segredos antigos. Histórias que muitos juram serem apenas lendas, mas outros garantem que viveram na pele. Se você curte esse tipo de conteúdo sombrio, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum novo relato arrepiante. Agora, apaga a luz, coloca o fone e prepare-se, porque o que você vai ouvir pode não te deixar dormir esta noite. Na zona rural de Goiás, cercado por colinas silenciosas e campos de milho que pareciam infinitos, morava João, um jovem de 17 anos. A família era simples. Plantavam, colhiam, viviam do que a terra oferecia. O pai, Severino, era homem rígido, mas justo. Trabalhava de sol a sol, até o dia em que um trator desgovernado o esmagou na lavoura. Morte trágica, enterro rápido e silêncio desde então. Mas dizem que quando a alma não parte em paz, ela fica. Era noite de lua cheia, quando tudo começou. João voltava da casa da avó, que morava a 3 quilômetros dali. Para chegar em casa mais rápido, decidiu cortar caminho pelo velho milharal. Um atalho que o pai sempre dizia para evitar. Lugar de milho alto não é lugar de cristão, depois do pôr do sol, ele dizia. João, como qualquer jovem, ignorou o aviso. No começo, tudo parecia normal. A lua iluminava as fileiras de milho, criando sombras longas e escuras. O único som era o de seus próprios passos quebrando folhas secas, mas após alguns minutos ele começou a sentir uma presença. Era aquela sensação de ser observado, como se os olhos da noite estivessem todos voltados para ele. Então veio o som. Primeiro, um farfalhar estranho, como se alguém ou algo estivesse se movendo entre os pés de milho. João parou. Olhou em volta. Nada. Só o milho balançando com o vento. Mas então ele ouviu uma voz fraca, rouca, sussurrando seu nome. João! Ele congelou. O coração disparou. A voz era do pai. Deve ser coisa da cabeça, pensou. E continuou andando mais rápido. Mas os sussurros continuaram. A mesma voz. João, vem cá. O som se aproximava, cada vez mais real, até que ele a viu. Entre 2 fileiras de milho, uma sombra se movia, mas ela não tinha forma definida. Era como uma mancha escura flutuando, retorcendo o ar ao redor. Quando João piscou, ela já estava mais perto, e diferente de tudo o que havia aprendido sobre sombras, aquela não projetava sombra nenhuma. João correu. Correu como nunca havia corrido. Sentia a coisa logo atrás. Os galhos quebravam, os milhos caíam, e a respiração dele era o único som humano naquele campo. Até que, finalmente, viu a porteira de casa. Pulou o portão, entrou, trancou todas as portas e se escondeu no quarto. A mãe estava dormindo. Tudo parecia em silêncio de novo. Mas então, passos dentro da casa. Lentos, arrastados. Como se alguém estivesse descalço no chão de madeira. João se encolheu debaixo do lençol como quando era criança. Mas os passos pararam, exatamente na frente da porta do quarto. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então a maçaneta girou, mas não abriu. No dia seguinte, a mãe de João acordou sozinha. O quarto do filho estava vazio. A cama intacta. Nenhum sinal de arrombamento. Apenas uma coisa chamou atenção. Pegadas descalças, marcadas na poeira, do chão. Mas havia algo estranho. As pegadas entravam na casa, iam direto até o quarto de João, mas nenhuma pegada de saída. No interior profundo da Bahia, onde as estradas de terra viram lama no verão e poeira no inverno, há um vilarejo chamado Pedra Negra.
200 almas, 4 igrejas, uma venda e muitos segredos. A lenda mais antiga dali era sussurrada entre os mais velhos, sempre ao cair da noite, quando o vento uivava pelas frestas das janelas. Era sobre um homem que viveu ali há mais de 100 anos, conhecido apenas como Jeremias, um fazendeiro ambicioso que, dizem, fez um pacto com o diabo para tornar suas terras as mais férteis da região. E funcionou. Suas plantações cresceram como se tocadas por milagre. Colhia 3 vezes ao ano, enquanto os vizinhos mal conseguiam uma. Mas o preço do milagre foi grotesco. Numa noite de tempestade, Jeremias desapareceu. Quando o encontraram, dias depois, estava nu, coberto de terra e marcas de garras pelo corpo, e sem boca. Onde antes havia lábios, dentes, fala, agora era apenas pele lisa e repuxada, como se alguém costurado sua boca com carne viva. Depois disso, os animais começaram a morrer. As vacas berravam no meio da madrugada como se vissem algo. A terra, antes rica, virou cinza. A casa de Jeremias pegou fogo sozinha, e o que restou dele sumiu no brejo. Desde então, muitos juram que nas noites sem lua escutam correntes arrastando pela mata e um som perturbador, um assobio, sem boca. Décadas depois, 2 jovens, Rafael e Cíntia, estudantes de cinema em Salvador, ouviram a história numa entrevista com um senhor de 90 anos. Fascinados, decidiram fazer um documentário. Alugaram um carro e seguiram até Pedra Negra, acampando perto das ruínas da antiga fazenda de Jeremias. No primeiro dia, tudo correu bem. Gravaram depoimentos, filmaram o local, riram da superstição dos moradores. Mas à noite o clima mudou. Enquanto o fogo da fogueira estalava, Rafael ouviu algo vindo do mato. Um assobio, rouco, arranhado, como se alguém tentasse fazer som com a garganta seca. Ele chamou por Cíntia, mas ela já estava pálida. Apontava para a floresta. Entre as árvores, um homem, alto, magro, roupas em farrapos, e no lugar da boca, apenas pele lisa. Ele os observava, não se movia, só existia ali, parado, assobiando sem boca. Rafael correu até a barraca para pegar a câmera, mas quando voltou, Cíntia tinha desaparecido. Gritou seu nome, vasculhou o mato, seguiu pegadas na lama, até que viu, no tronco de uma árvore, como se queimado com ferro quente, uma frase: "O silêncio é o preço da colheita." Ele voltou correndo para o acampamento. Mas o carro não pegava. Passou a noite acordado dentro da barraca com uma faca na mão. Escutou os passos ao redor e o assobio. Sempre o assobio. Na manhã seguinte, um grupo de trabalhadores rurais encontrou Rafael andando sem rumo pela estrada, sujo, tremendo, com a roupa rasgada. Não falava. Apenas balbuciava sons desconexos. Levaram-no ao hospital de uma cidade próxima. O diagnóstico foi estranho. Trauma profundo, mas sem lesões. No entanto, naquela mesma noite, os enfermeiros ouviram gritos vindos do quarto dele. Quando entraram, encontraram Rafael em choque, com os dedos cobertos de sangue, tentando costurar a própria boca com pedaços de fio de soro. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e permanece lá até hoje. Nunca mais falou uma palavra. Já a Cíntia nunca foi encontrada. Na zona rural do interior de Minas Gerais, próximo a uma vila esquecida chamada Ribeirão Fundo, vivia um criador de porcos chamado Seu Zeca. Homem de mãos calejadas, fala seca e olhar triste, morava sozinho desde o desaparecimento do filho, Tonico, há quase 7 anos. A história era conhecida por todos. O menino entrou na mata para buscar lenha e nunca mais voltou. Depois da tragédia, Seu Zeca se afundou no trabalho e no silêncio. Passava os dias no chiqueiro e as noites sentado na varanda, encarando a escuridão.
da mata com olhos fundos, como se esperasse algo, ou alguém, sair de lá. Até que numa manhã chuvosa de junho, uma porca deu cria a uma ninhada. Eram 8 filhotes, mas um era diferente. Não chorava, não se mexia, apenas olhava para seu Zeca com uma calma quase humana. Os olhos do animal eram castanhos, com cílios longos e pupilas grandes. Havia algo errado ali, algo impossível de explicar. Mas seu Zeca, homem calejado pela dor, decidiu não comentar com ninguém. Criaria o animal como qualquer outro. Era só um porco, afinal. Certo? Errado. Com o passar das semanas, o porquinho cresceu mais rápido que os outros. Enquanto os irmãos mal caminhavam, ele já pulava cercas, cavava buracos, observava tudo com atenção quase inteligente. E nunca grunhia. Apenas observava. Às vezes seu Zeca o pegava encarando o retrato antigo de Tonico, pendurado na parede. Outras vezes acordava no meio da madrugada e ouvia passos no chão de madeira, como se alguém ou algo caminhasse de um lado para o outro da casa. Mas o que mais lhe gelava o sangue era o olhar. Aquele olhar era idêntico ao do filho. Numa noite sem lua, seu Zeca acordou com um som que não ouvia há anos. A voz de Tonico. Pai. A voz vinha do quintal. Trêmulo, o velho pegou sua espingarda e saiu da casa. O som da voz ecoava pelo matagal. Pai, sou eu. Tonico. E então ele viu. De pé, no meio do quintal, estava o porco. Mas agora, ele era grande. Maior que qualquer porco que Zeca já vira, quase do tamanho de um homem, em pé sobre as patas traseiras. E sorria, ou parecia sorrir, com os olhos fixos no pai. Seu Zeca caiu de joelhos, soltou a espingarda e chorou. Meu Deus, isso não é possível. O porco se aproximou lentamente. Parou diante dele e falou. Tô com saudade, pai. A voz era a de Tonico. Na manhã seguinte, vizinhos estranharam o silêncio e foram até o sítio. A porta da casa estava aberta. Tudo parecia em ordem, exceto por uma única coisa. Seu Zeca não estava lá. No chiqueiro, todos os porcos estavam mortos, e no chão de terra batida havia pegadas. Pegadas humanas e pegadas de porco, misturadas, confundidas. Como se tivessem dançado ou lutado ali. Na parede do chiqueiro, escrito com sangue seco, lia-se: Você me deixou naquela mata. Agora eu volto em você. Nos meses seguintes, moradores da vila relataram aparições estranhas. Um animal grande, bípede, com pele espessa e olhos humanos, rondava as fazendas ao cair da noite. Uma criança chegou a dizer que um porco falante lhe ofereceu balas e pediu que ela fosse brincar no mato. A polícia investigou, mas não encontrou nada. Apenas um vídeo borrado de câmera de segurança, onde uma sombra grotesca passa em frente à varanda de uma fazenda, em pé, andando como gente, com algo reluzente nos olhos. Até hoje, nas redondezas de Ribeirão Fundo, os mais velhos trancam as portas quando o sol se põe. E todos concordam numa coisa: olhos humanos não deveriam estar num porco, mas, se estiverem, reze. E nunca, nunca chame pelo nome de alguém que já se foi. No coração do interior paulista, perto de uma comunidade chamada Santa Brígida das Almas, havia uma árvore. Não uma qualquer, mas um jequitibá rosa centenário, com mais de 40 metros de altura. Diziam que ele era mais velho que o próprio vilarejo, tão antigo quanto as histórias que sussurravam à noite. O povo chamava aquele lugar de Árvore do Lamento. Não por acaso. O folclore local dizia que durante a escravidão, aquele jequitibá serviu como lugar de tortura. Capatazes amarravam ali os escravizados que tentavam fugir. Muitos morreram presos ao tronco, com os corpos deixados para apodrecer, servindo de exemplo. Gritos, choro, sangue,
Tudo foi absorvido pela terra, e dizem que a árvore escutou tudo. Séculos depois, a floresta ao redor foi derrubada para abrir espaço para novas plantações. Mas ninguém ousava cortar o jequitibá. Quem tentava, adoecia. Um lenhador perdeu a visão. Outro enlouqueceu e se enforcou com uma corda. Feita da própria corrente de motosserra, o jequitibá ficava lá, intacto, intocável, como um guardião silencioso do horror que testemunhou. Em 1998, um grupo de 3 amigos de São Paulo, Marco, Juliana e Vicente, decidiu passar as férias acampando em locais históricos do interior. Quando ouviram falar da árvore assombrada, viram ali a oportunidade perfeita para gravar um documentário diferente. A ideia era simples: acampar uma noite ao lado do jequitibá e registrar qualquer fenômeno estranho. Chegaram numa manhã abafada de dezembro. O sol era forte, mas a sombra da árvore trazia um frio anormal. Ao tocar a casca grossa do tronco, Juliana disse sentir um arrepio que lhe subiu até a nuca. Marco, mais cético, ria. Vicente montava as câmeras. Durante o dia, tudo correu bem. Mas assim que o sol começou a sumir, a atmosfera mudou. O ar ficou pesado, o silêncio opressor. Nem grilos, nem corujas, nem o farfalhar das folhas. Apenas nada. Às 23h27, o microfone captou um som agudo e prolongado. Um grito humano vindo de dentro da árvore. A câmera tremeu. Juliana caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Marco correu até ela. Vicente continuou filmando. O grito cessou tão repentinamente quanto começou. Deve ter sido o vento, disse Marco ofegante, mas Juliana tremia. Murmurava algo em latim, uma oração antiga que sua avó lhe ensinara. Vicente, inquieto, olhava para a árvore. Algo nele havia mudado. Seus olhos estavam opacos. Disse apenas: "Eu escutei." Ele me chamou pelo nome. Naquela madrugada, Marco acordou com um som de correntes arrastando no chão. O fogo da fogueira já havia apagado. Vicente estava de pé, de costas para ele, nu, com os braços abertos, como se estivesse se entregando à árvore. "Vicente, que porra é essa?" Sem responder, o amigo começou a andar lentamente em direção ao tronco. E antes que Marco pudesse detê-lo, Vicente simplesmente entrou na árvore. Não houve impacto, nenhum som de carne batendo contra a madeira. Ele foi absorvido, como se a árvore tivesse se abrido por um segundo e o tragado. Marco correu até lá, desesperado, gritando o nome dele. Nada. Juliana acordou, viu a cena e entrou em choque. E então o grito voltou, mas desta vez era o grito de Vicente, e vinha de dentro do tronco. Os dois correram dali com o que restava de coragem. Foram encontrados 2 dias depois por uma patrulha rural. Juliana não falava mais. Marco estava com a mão direita completamente queimada, como se tivesse tocado fogo. Mas os médicos disseram que não havia sinal de fuligem, só carne viva. Vicente nunca foi encontrado. As imagens da câmera mostravam algo ainda mais perturbador. Um frame embaçado, onde por frações de segundo é possível ver rostos distorcidos saindo do tronco da árvore. Rostos gritando, suplicando, entre eles o de Vicente. Hoje, a trilha até o Jequitibá foi isolada com arame farpado, mas os locais garantem que, em noites de lua nova, se você ficar em silêncio absoluto, consegue ouvir, não apenas um, mas dezenas de gritos, choros e às vezes o som inconfundível de alguém batendo na madeira, de dentro para fora, porque aquela árvore não esquece e jamais perdoa. No interior de Minas Gerais, entre morros cobertos por neblina e estradas de terra que parecem não levar a lugar algum, existia uma pequena vila chamada Córrego do Santo. Casas de barro, igreja antiga e um cemitério onde os túmulos eram mais numerosos que os vivos. Lá morava Dona Maroca, a benzedeira do povoado. Vivia sozinha numa casinha coberta de trepadeiras com cheiro de arruda e fumaça constante. Era procurada por muitos.
Doentes, desesperados, mães com filhos doentes, homens traídos. Mas havia uma condição: nunca olhe nos olhos dela. Diziam que seus olhos eram completamente brancos, como leite coalhado. Quem olhava por mais de 3 segundos enlouquecia. Não de imediato, mas aos poucos. Via vultos, sonhava com vozes, tinha vontade de se jogar no poço da vila. Em 2010, uma jovem antropóloga chamada Clara chegou até o povoado para registrar histórias de curandeiras e rezadeiras. Ao ouvir falar de Maroca, ficou fascinada. Queria entrevistá-la, filmá-la, entender a origem daquele tabu. "Não vá lá, moça", disse o senhor da venda. "Ela não é deste mundo mais não." Mas Clara não se importava com superstições. Levou uma câmera, gravador e subiu até a casa de Maroca numa tarde nublada. Foi recebida com silêncio. A porta estava entreaberta. O som de rezas antigas ecoava lá dentro, como um lamento em outra língua. Clara entrou devagar. Na penumbra, sentada em uma cadeira de palha, estava Maroca. Usava um véu branco e tinha a pele enrugada como casca de árvore. Sem levantar a cabeça, disse: "Você já passou do tempo. Agora vai ver." Clara tentou perguntar o que ela queria dizer, mas a velha se levantou, tirou o véu, e então Clara olhou. Os olhos eram brancos, mas dentro deles havia movimento, como larvas, como almas girando num redemoinho. Ela não conseguiu desviar o olhar, e naquele instante, tudo mudou. Clara acordou horas depois, deitada na trilha, com o rosto sujo de terra e folhas. A câmera estava quebrada. Voltou para a pousada desnorteada. Não lembrava de nada após olhar para Maroca, mas à noite os sonhos começaram. Vultos cobertos por véus brancos. Pessoas caminhando de costas. Um som abafado de alguém murmurando dentro de um buraco, e a frase sempre a mesma: "Se você vê, você leva." Nos dias seguintes, Clara começou a agir diferente. Ria sozinha, sussurrava palavras estranhas, tentou enforcar o próprio cachorro da pousada, dizendo que ele era um dos olhos. A dona da pensão a expulsou, e Clara desapareceu da vila. 3 meses depois, a polícia a encontrou vagando pela beira de uma estrada federal. Estava magra, ferida, com os olhos vendados e a boca costurada com linha preta. No bolso, um bilhete: "Para não olhar, para não contar." Foi internada, mas nunca voltou ao normal. Os médicos disseram que ela repetia o nome de Maroca nos surtos e depois ria, como se soubesse de algo que ninguém mais entendia. O mais assustador veio depois, quando um investigador tentou revisar as fitas da câmera que Clara usava no dia da visita. No meio da gravação, há um momento onde a câmera, caída no chão, ainda capta algo. Dona Maroca está parada, olhando diretamente para a lente, e atrás dela, dezenas de silhuetas humanas sem rosto, apenas com olhos brancos, flutuando no escuro. Hoje, a casa de Maroca continua lá, abandonada. Mas moradores juram que, às vezes, ao cair da noite, é possível ver a vela acesa dentro e escutar alguém rezando. E se você chegar perto demais da janela, talvez ela olhe de volta. No interior do Paraná, entre plantações que se estendem até onde a vista não alcança, havia uma fazenda isolada, chamada Campo Esquecido. Seu nome não era por acaso. Aquela terra tinha sido palco de uma tragédia que poucos ousavam mencionar. Diziam que décadas atrás, um vaqueiro enlouquecido matou a própria família e depois se enforcou no celeiro. Mas antes de morrer, ergueu algo estranho no meio da lavoura, um espantalho com o chapéu dele, a camisa dele e até as botas dele, e uma maldição: "Enquanto ele estiver de pé, ninguém rouba minha terra." Anos se passaram. A plantação foi tomada pelo mato. A casa caiu aos pedaços. Só o espantalho permaneceu, de braços abertos, imóvel,
olhando. Com a cabeça inclinada para o lado, como se ouvisse, a história seria apenas mais uma lenda, se não fosse pela chegada de Ricardo, um agrônomo de Curitiba que herdou o terreno de um tio distante e decidiu restaurar a fazenda. Tinha planos de plantar soja, criar gado, modernizar tudo. Os moradores da vila mais próxima tentaram alertá-lo. Um homem chamado Seu Antoninho chegou a dizer: "Não mexe naquele boneco, moço. Ele é mais vivo do que parece." Mas Ricardo riu. Moderno, cético, urbanão. No segundo dia de obra, mandou queimar o espantalho. Naquela noite, a colheitadeira parou de funcionar, sem motivo. No terceiro dia, a água do poço ficou preta, como o petróleo. No quarto, 2 bois foram encontrados mortos, com os olhos arrancados e um monte de palha ao lado dos corpos. Mas o pior veio no 5º dia. Ricardo acordou com um barulho seco, como madeira sendo arrastada. Ao sair de casa, viu marcas no barro, pegadas fundas do tamanho de pés humanos, mas cobertas de palha. As pegadas iam em direção à plantação, e no centro do milharal estava ele, o espantalho, de volta impossível. Tinha sido queimado. Ricardo se aproximou. O boneco estava com a mesma roupa, o mesmo chapéu. Mas agora, o rosto era diferente. Não era mais feito de pano. Era carne, costurada, como uma máscara de gente. Ricardo tentou destruir o boneco. De novo, mas o fogo não pegava. Tentou arrancá-lo do chão, mas as estacas estavam fundas, como se tivessem raízes. Nos dias seguintes, o clima da fazenda mudou. A plantação apodreceu. O gado fugiu. As ferramentas enferrujaram da noite pro dia. E durante as madrugadas, passos podiam ser ouvidos na varanda da casa. Na noite da lua cheia, Ricardo ouviu 3 batidas na porta. Quando abriu, não havia ninguém. Apenas um punhado de palha no capacho. E no campo, lá longe, o espantalho havia sumido, mas dentro da casa algo se mexia. No porão, ele encontrou o corpo de um dos trabalhadores que havia ajudado na queima. Estava pendurado de cabeça para baixo, com a boca costurada. No chão, escrito com sangue, "Minha terra não esquece." Ricardo fugiu da fazenda. Correu por quilômetros até ser encontrado por um caminhoneiro. Gritava coisas sem sentido. Repetia o nome do espantalho e dizia que ele estava andando, que ele vinha atrás de quem tentou tirá-lo da terra. Hoje, a fazenda continua abandonada. Mas quem passa pela estrada de terra em noite escura diz ver ao longe, no meio do milharal, um homem parado, de braços abertos, chapéu de vaqueiro, cabeça inclinada. E dizem que se você encarar por tempo demais, ele vira devagar e olha de volta.